sentir a presença de Deus tão grande, uma certeza de que essa tarde seria uma tarde especial nas nossas vidas, seria uma tarde diferente, e uma certeza de que o Espírito Santo iria se mover tremendamente neste lugar. Sabe aquela certeza? Ouve uma canção e o Espírito Santo fala com o teu espírito: hoje vai ser demais. Hoje eu vou mover naquele lugar, eu vou visitar aquelas mulheres naquele lugar, e aquela tarde vai ser especial na vida delas. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque há um Deus neste lugar, há um Deus neste lugar que te ama, que já preparou este momento para estar tendo um encontro particular, porque nós estamos aqui reunidas num grupo, né? Mas o nosso Pai, Ele ministra individualmente com cada uma, porque Ele conhece cada uma aqui no mais profundo. Eu não me conheço tão bem quanto Ele me conhece. Você não se conhece tão bem quanto Deus te conhece. E eu quero que você saiba que o Espírito Santo tem algo especial para você, mulher, nesta tarde. Te amo, Deus. Só quero bem dizer teu nome. Cante isso pra Ele. Eu só quero te alegrar e mover teu coração, e mover teu coração, Pai, e tudo te entregar. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero, Deus, eu só quero te alegrar e mover teu coração, Pai, e tudo nesta tarde, e tudo te entregar para o teu prazer.
te adorar eu vivo, vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, vivo só pra ti. Oh Pai, Pai, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar. Vai cantando isso até você entender porque você está aqui, pra que você nasceu. É pra adorar ao Senhor. Pra te adorar eu vivo. Vivo só pra ti. Só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta essa irmã que está do seu lado, dá um abraço nela e pode sentar. O encontro de hoje vai ter vários momentos. E agora nós vamos ouvir. Pode sentar. Hoje nós vamos ouvir a palestra de uma psicóloga, doutora Rejane. Ela é autora de um livro, A Saúde Emocional da Mulher. E ela vem aqui trazer uma palestra para nós. E queria que você tivesse com o coração aberto para ouvir tudo que vai ser dito. Queria que você recebesse ela com muito carinho. Pode vir, doutora Rejane. Queria que eu soubesse que não foi projetada as músicas porque teve um problema no computador que projeta aqui. Então, por isso as músicas não foram projetadas e também não vai ser projetada a mensagem dela, né? Nem ali. Porque o computador que comanda para lá e para cá. Mas Deus está no controle. Amém. Tá bom? Amém, amém. Boa tarde. A paz do Senhor. Meu marido costuma dizer que tem que ter sempre o plano B, C, D, E. E também não podemos ficar dependentes, né, das mídias, dos recursos. Ele costumava dizer que se Paulo e Silas estivessem esperando o microfone, até hoje estariam os esqueletinhos presos, algemados, e aquele milagre não teria acontecido. Mas louvamos a Deus por estarmos aqui, por este trabalho, pelo compromisso dessa igreja, pelo compromisso da pastora Amanda, de trazer um assunto tão importante, que seja esclarecido, que seja de forma orientadora. E nós louvamos a Deus, porque somos mulheres, participamos do seu reino, temos um chamado, somos seladas, tem propósito de Deus nas nossas vidas, tem projeto dos céus para as nossas vidas, e nós estamos muito conscientes que temos que nos tratar, temos que nos entender, nos perceber. Já foi dito aqui que só quem nos conhece muito bem é Ele, mas o processo de autoconhecimento ele é muito necessário para que eu tenha saúde emocional. Saúde emocional demanda autoconhecimento e demanda autoestima. E quantas de nós hoje já agradeceu por sermos nós mesmas? Você já agradeceu a Deus? Porque você é você? Você já teve o privilégio de dizer, olha, Deus, obrigado porque eu sou a Rejane, essa mulher ainda limitada,
essa mulher ainda precisando de tantos, né, investimento dos céus na vida dela, precisando de mudanças, precisando de novos paradigmas, precisando, mas eu sou Rejane, faço a diferença porque sou a Rejane. Fale para o seu Senhor agora, você é especial para o reino. E Ele hoje nos reuniu, sim, com propósito, sim, e eu creio na palavra. A palavra diz no Salmo 139, versículo 16, que antes que houvesse, a pastora já falou, qualquer coisa, ainda em forma, na barriga da minha mãe, já havia um livro onde ele escrevia, a palavra diz no passado, já a sua história já foi escrita. Ele ia escrevendo a minha história. E o dia de hoje, marcado pelos céus para esse encontro, não foi coincidência eu estar aqui, eu creio no sopro de Deus nos nossos nomes, outras foram convidadas e eu estou aqui. Minha agenda não teria esse dia se não fosse a primeira confusão que eu fiz com a agenda, que eu sou muito cuidadosa. E tinha um evento que já tinha sido antecipado e eu não apaguei da agenda. E, quando eu resolvi apagar, eu falei ao Senhor, eu creio que esta confusão foi o Senhor mesmo que fez. E tu tens propósito. E fui dormir. E, no outro dia, pela manhã, tinha um zap da pastora Amanda. E, quando eu abri, eu falei... Isso não é fácil. Toma conta de todos os detalhes. Ele te ama. Ele te trouxe aqui para dizer que o processo que você possa estar vivendo, Ele tem o controle. Ele te conhece, Ele sabe. E, provavelmente, até o processo de tratamento envolve esta enfermidade. Vamos falar de forma técnica, apesar de crermos que toda a ciência... nos dias atuais, segundo a palavra lá em Daniel, se multiplicaria e multiplicou mesmo. Mas quem tem o poder de transformação, de restauração, de cura, de alento, de consolo, é a palavra. É a palavra. E eu anotei aqui, eu não anotei o texto, tem uma Bíblia aí para mim, 1 Reis, capítulo 19. Eu queria começar a palavra sobre depressão, mostrando que, na Bíblia, homens e mulheres de Deus estiveram no processo depressivo. E que depressão é doença, sim. Depressão é doença. E depressão é o nome de uma doença que tem várias facetas, vários tipos. Eu quero começar com a palavra, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 e 5. Uma passagem muito conhecida. Me perdoem, tá? Sem voz. Estamos aí numa virada muito grande e ainda, com variação de tempo, eu ainda consegui me resfriar, mas nós vamos até o final e eu ia pedir água, tá? Preciso de água para hidratar, senão eu não vou conseguir. Nós hoje ainda temos outro trabalho depois daqui. Eu gostaria já que me perdoassem, porque depois eu vou sair. Mas nós queríamos falar sobre depressão nesse aspecto técnico. Mas, ainda assim, eu gostaria... Posso, né, pastora, ler uma passagem bíblica? Deixa eu ver se a luz aqui me é favorável, porque a outra luz eu deixei aí. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 4 e 5 do capítulo 19 de 1 Reis. Do livro de 1 Reis. Está desfavorável. Me dá meu óculos aí, está logo na entrada da bolsa. Pode deixar, pode deixar. Diz assim... Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Amém? A outra passagem é o Salmo 30, versículo 2. Eu já tenho ele na mente. Vocês estão com a Bíblia aí? Podem abrir. Salmo 30, é o Salmo de Davi. Versículo 2 e 3, e diz assim: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste.
Senhor da cova, fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que eu não descesse à sepultura. Amém? Duas passagens importantíssimas que nos remete ao sentimento depressivo de dois homens, dois grandes homens de Deus. Elias, depois de um grande embate, normalmente, já fica aqui uma primeira palavra. Oi, Evelyn, a paz, querida. Normalmente estamos dentro de um processo depressivo logo depois de um grande embate. Isso é, sem sombra de dúvida, pontilhado aqui pela palavra. Muitos homens de Deus vêm dentro de um processo depressivo e, ainda assim, conseguem se manter. Elias não. Elias passou todo o processo e, quando foi ameaçado, ele sai e diz, olha só, Deus, quero não. E a Bíblia diz que ele mesmo foi para o deserto. Depressão é deserto. É lugar de solidão. É lugar de onde a alma sofre sem entendimento. E, para chegar ao processo depressivo, eu costumo dizer que nós temos gatilhos, muitos gatilhos. Já conversei com a pastora Amanda no gabinete. Quase sempre, na história da depressão, a gente pode, ainda no processo terapêutico, pensar um gatilho. O que é gatilho? É um evento, é uma situação, é algo que você está vivendo ou viveu, que retorna. Olha a minha abordagem, a psicanálise em forma de recalcamento. E a gente pode, então, começar a pensar que tudo tem um princípio. E eu gostaria de, antes de falarmos exatamente da depressão, vamos falar da ansiedade, tão atual, tão moderna. A ansiedade é esse ritmo constante, essa batida firme e constante que a vida nos impõe, e que quase sempre nos impede de ver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Ansiedade é a solicitação do meio para esse corpo físico. A ansiedade foi posta por Deus em nós, porque gera automaticamente um sentimento de fuga ou de luta. Ansiedade é isso. Só que, dentro de um quadro depressivo, a ansiedade patológica não é bem assim. Ela vai além, ela extrapola. A ansiedade, ela chega ao ponto de funcionar como um trampolim para o transtorno de ansiedade e, consequentemente, concomitantemente, a depressão. Sou uma mulher ansiosa, eu preciso viver mais a palavra. A pastora vai trabalhar muito bem essa área, porque eu costumo, dentro das minhas palestras, sinalizar que nós temos 5 áreas de saúde. E você pode anotar aí, se quiser. 5 áreas de saúde que eu, enquanto mulher, preciso estar atenta para que mantenha essas 5 áreas em equilíbrio. É como se fosse uma estrela que tem 5 pontas. Obrigada, ela trouxe logo 1 litro. Eu mereço, obrigada. É como se tivesse 5 pontas essa estrela, e se alguma delas quebrasse, eu estaria em desequilíbrio. 5 áreas de saúde: área física, área mental, área emocional, área social e área espiritual. Eu sou esse todo, eu componho esse todo. E, muitas das vezes, dentro do processo de ansiedade, dentro da própria ansiedade, ela vem em solicitude aos meus papéis sociais, que são muitos. Nós vivemos papéis sociais. Na verdade, nem sabemos quem somos nós, porque, quando eu me apresento com um papel social. O papel social me deixa tramitar entre os locais onde eu tenho acesso. Sou a psicóloga, sou a mãe, sou a esposa, sou a pastora, sou a enfermeira, sou a advogada, sou a juíza, sou, e vou me apresentando. E à medida que esses papéis demandam exigências de mim, e eu preciso dar conta de todos eles, porque, quando eu os acumulo, ou seja, quando eu os vivo intensamente, ou quando eu os abraço, ainda que eu não consiga,
gera em mim a ansiedade. Porque nós queremos dar conta, porque nós queremos fazer. Vivemos num momento do século atual em que a exigência econômica, né, dentro desse quadro econômico que vivemos, nós precisamos sair para trabalhar, ainda que não seja o propósito inicial dos céus para mim. Porque aonde eu sei, quem ia arar a terra era Adão. Não me lembro, em momento nenhum, de que Eva ia com ele. E arar a terra aí era o trabalho lá. Era o sustento, era a busca do sustento. Mas nossa cultura é outra, nossa realidade no século atual é outra, e nós vamos, sim, ir gerando aí mais papéis sociais para dar conta. E alguns papéis sociais, eles têm uma primazia de desenvolver em nós essa ansiedade diária. Essa exigência do meio físico de eu reagir dentro do aspecto de luta ou fuga. E entro com o meu corpo físico em colapso, porque o estresse, ele é isso. Ele é me pôr o tempo todo em alerta e reequilíbrio, em alerta, em reequilíbrio, até o ponto de eu ficar enferma. E a minha área física acaba sofrendo. Por quê? Nós já falamos aqui, somos tricotômicas. Somos alma, corpo e espírito. E a alma é exatamente onde reside todas as emoções humanas. E a briga entre estas emoções e o meu corpo físico e o meu espírito, ela é diária, ela é durante toda a minha existência. E como é que eu entro em equilíbrio, ou me mantenho em equilíbrio com essa dinâmica em torno de mim e dentro de mim? Porque os nossos maiores agentes estressores estão aqui, dentro de nós mesmas. Tão difícil compreender essa complexidade de ser mulher. Mas o transtorno de ansiedade, e eu botei aqui alguns sintomas, na verdade, da ansiedade, eles são perceptíveis. Por quê? Porque eles se instalam nesse corpo físico e nesse corpo mental. E eu percebo, você percebe. Só não sabemos parar e tratar. Só não nos damos conta que, diariamente, aquilo continua acontecendo, ao ponto de eu entrar em colapso e ter aí minhas áreas comprometidas e não fazer nada para que isso aconteça. Eu posso até pensar que, em alguns momentos, nós realizamos um processo de autossabotagem. Nós acabamos de limitar o outro e nos damos por completo, e, quando nós nos percebemos, já estamos em desequilíbrio. Um dos principais sintomas, ele é físico. Vocês já viveram um momento assim, de muita ansiedade, que o coração você sentiu aqui? O coração, um dos primeiros sintomas o coração acelera. Sabe por quê? Porque é esse instinto, né, essa coisa do corpo, do próprio Deus, quando nos formou, fez, ela está na minha genética, essa grande necessidade de reagir diante desse estímulo estressante, e o meu corpo, muitas das vezes, precisa rapidamente realizar algumas funções para eu poder estar bem diante dessa solicitação. Nós nem percebemos, mas a pupila dilata. Olha quanta coisa acontece. Meu coração começa a bater acelerado. Claro que aí pode acontecer um aumento da pressão. Minhas pupilas dilatam. Por quê? Porque eu preciso ver melhor o que está acontecendo, não é? Não é a sensação e da grande necessidade de fugir ou lutar? E também, além da minha pressão subir muito bem, a minha respiração fica ofegante, características ou sintomas da ansiedade. Mas e o transtorno de ansiedade? Ele é mais complexo. O transtorno de ansiedade, como diz transtorno, ele é um somatório de reações do meu corpo. E quando eu recebo do meu médico, e a gente precisa quebrar alguns paradigmas, principalmente quando nós tratamos dessa área mental, desse corpo mental que existe. E eu sempre pergunto, eu acredito que aqui eu deva ter respostas diferentes. Eu sempre pergunto, psiquiatra é o médico
E você responde. Que trata. Aonde eu vou, quase eu sempre ouço que psiquiatra é médico. É isso aí. Estávamos trocando ali. Na verdade, a mulher vive o transtorno, e eu digo a mulher porque eu estou diante de mulheres, mas muitos estão nos ouvindo, e homens, e crianças, e adolescentes, e jovens, vivem o transtorno, principalmente no nosso meio, e se calam. Porque o preconceito ainda é muito grande. Porque a visão de que uma mulher de Deus não pode ter essas coisas, ainda passeia entre nós. E o rótulo e o preconceito, ele é tão claro que você prefere se esconder, se calar, buscar aí um dos seus papéis sociais, que a gente chama de máscaras, as nossas máscaras sociais, viver o seu transtorno só você e realizar o seu papel da melhor maneira possível. Como vai dizer para o outro que você está com transtorno de ansiedade e vivendo também uma depressão? Só que já não cabe mais isso para nós. Precisamos verbalizar, precisamos buscar ajuda, precisamos de tratamento, sim, precisamos de acompanhamento médico, psiquiátrico, precisamos de terapia, precisamos nos cuidar. Pode ser uma questão genética ou não. Mas a verdade é, eu preciso buscar ajuda. Sei de história de grandes mulheres aí no nosso meio, convivo com muita liderança, tenho acesso a elas, que vivem o transtorno de ansiedade, vivem a depressão, mas vivem a sua máscara predileta, que é dessa mulher firme, forte, com autoridade, capaz de ministrar a muitas, mas dentro dela este desequilíbrio quase sempre a impede até de viver plena na presença do Senhor. Por quê? Porque fica difícil verbalizar minha fraqueza, minha necessidade, a minha dor, a minha enfermidade, a minha doença. Porque depressão e transtorno são doenças e precisam ser tratados com medicação, com oração, com acompanhamento médico, com acompanhamento psicológico. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não tenha medo de dizer, olha, me trato sim, tive sim, tenho sim, passo este processo sim, porque a sua natureza humana vive esta enfermidade e não há nada que esconder ou se vergonhar. No transtorno de ansiedade, essa ansiedade, ela passa a ser uma ansiedade preocupante, que você se consome. Já não é mais aquela ansiedade tão natural que hora do carro, hora do trem, as atividades não. Já é uma ansiedade tão patológica que te leva a outros transtornos, como o compulsivo. Quando você perceber que algo não vai bem, para um pouquinho, ame-se o suficiente para se cuidar. Eu acompanho uma paciente com transtorno de ansiedade generalizada e também com depressão, que a história de vida dela já está no meu livro, não nesse, mas num livro que eu fui solicitada. Esse livro, mas que eu fui solicitada a escrever 300 páginas, e eu coloquei a história dela, porque ela escreveu para mim essa história, e ela vive transtorno de ansiedade e depressão, porque houve um momento na vida dela, são os nossos gatilhos, que ela sofreu abuso sexual. E não foi somente um, e não só foi somente com um. A história de vida dela é permeada desses abusos. Então, ela traz para este corpo mental e este corpo físico todas as angústias que ela viveu nestes processos de abuso, durante todas as fases da vida dela, tanto na infância, como na adolescência e como na idade adulta. É uma mulher que eu admiro,
que está viva, que superou o desejo do suicídio, porque dentro desses processos o desejo de suicídio acontece, porque suicídio não é covardia, suicídio é um escape que este corpo, que esta mente acaba solicitando para cessar a dor. Mas não é a solução. Por isso que você tem que verbalizar. Por isso que você tem que buscar ajuda. Por isso que você tem que ter ali a sua amiga, porque você tem que comunicar com alguém. Você tem que ter ali o seu grupo de apoio, porque você precisa desse apoio. Você precisa de uma terapeuta, você precisa do seu médico. Então, esta mulher, ela vivia porque ela tinha que sentar e estar bem dentro da sua igreja. E o transtorno precisava ser aliviado, porque o transtorno traz uma angústia tão forte que a pessoa não dá conta. E o que ela fazia? Ela se autoflagelava para que a dor física superasse a dor mental. Quantas de nós fazem isso no secreto? Se mutilam, se cortam. Ela extraía o dente com alicate de unha, até ser perceptível. Está faltando o dente, ela parou. Então, ela buscou outros... É o transtorno. Porque a dor física tem que ser maior do que essa dor do transtorno de ansiedade. Você consegue mensurar a importância da busca de ajuda? Do despertar, do levantar? Foi preciso para Elias que o próprio Deus viesse e dissesse a ele: se alimenta e anda. Porque dentro do processo depressivo, uma das características primordiais é a passividade, é a prostração, é a procrastinação, é o fechar o quarto, é estar escondido. E ele precisava sair da caverna. E ele precisava se alimentar. E ele precisava continuar essa caminhada. Por quê? Porque tem uma obra a ser realizada. Você está entendendo? Tem uma obra a ser realizada. Tem projeto de Deus que vai cumprir na sua vida. Mas, para que isso aconteça, você precisa ser tratada primeiro. Quando foi falado, nos reunimos aqui com um propósito, e Ele nos escolheu, eu acredito firmemente nessa palavra. Porque Ele escolheu você para estar aqui hoje. Por mais difícil que seja atravessar esse transtorno, saiba de uma coisa. Isaías diz que é uma metáfora, e eu gosto muito dessa metáfora, que o meu nome passeia diante dos olhos do meu Deus, porque ele vem gravado na palma da sua mão. Isso quer dizer que para onde esta mão vai, o meu nome vai também. A memória dessa mulher está diante do Senhor constantemente. Creia nessa promessa. A promessa de Deus, ela tem o poder de nos ressuscitar. Nos ressuscitar, seja em que estado for. Davi disse assim: olha só, quando eu clamei por socorro, tu me respondeu e me sarou. Só que no versículo 4, ele diz assim, olha, me livrou da sepultura. Mas como assim? Me tirou da sepultura. Ali, Davi está dizendo, olha, eu estava num estado depressivo tão grande que eu queria a morte, eu estava morto. Mas, olha, ao momento em que eu clamei, ele ressuscitou. Ele me tirou da depressão. Ele colocou em mim um novo cântico. Tem um novo cântico para nós nesta tarde. Eu creio nisso. Eu gostaria tanto que tivesse a projeção, né? Mas amém, não é isso? Este livro, A Mulher e Sua Saúde Emocional, foi um projeto dos céus realizado na minha vida. Eu estava num trabalho de mulheres como esse, ouvindo uma mensagem, mas estava dentro de um processo financeiro muito difícil. Não sei vocês, mas 2015 foi um ano difícil demais para mim. E naquela tarde, naquela noite de 14 de novembro de 2015, eu estava no meio da igreja orando em silêncio, pedindo ao Senhor, fazendo ao Senhor 2 pedidos. Um deles era um trabalho que eu tinha desejo no coração e já tinha até feito o esboço para trabalhar na área de saúde emocional de mulheres cristãs. E eu precisava que ele dissesse o amém.
E o outro era, claro, a área de saúde, a área financeira, porque eu não entendia. Era um processo tão difícil, amigos, que a minha máquina quebrou, eu fui lavar roupa na mão. Porque botei minha máquina para consertar, mas quando Deus quer pôr à prova, entenda que a palavra que deve sair e ser liberada da minha boca não deve ser murmuração. Porque murmuração é oração do diabo. E eu entendi que era processo. Em vez de olhar para mim com um olhar de pobrezinha, coitadinha, eu disse, tem coisa de Deus aí para mim. E o Espírito não me deixou de jeito nenhum pedir ajuda na casa de ninguém. E eu fui 4 meses lavando roupa na mão. Porque a minha máquina que eu pus para consertar, o homem fugiu com ela. Coisa que ficou difícil. Não tem momentos assim? Não tem? Tem momentos que você só tem aquele dinheiro e perde. Tem momentos que você não tem como fazer e a porta não se abre. E não tem voz do céu para você. E você pensa assim, me esqueceu, Senhor? Me abandonou, Senhor? E o olhar dele, a Bíblia diz que ele se inclina. Neste momento, ele está inclinado aqui, ouvindo o que você tem para dizer para ele. Ele tem prazer em nos ouvir. E naquele mesmo dia, quem estava ministrando desceu do púlpito e o Senhor a usou para falar comigo lá no meio da igreja. E o Senhor disse assim, olha, o que você está me pedindo hoje, eu te dou. E só eu e ele sabíamos. E ele disse exatamente o que eu estava pedindo. Deus ainda fala no meio de nós. E eu falei, abri os olhos, 9h45, eu falei, Deus, te apressa. Como é que vai me dar o que eu estou pedindo se o dia já está acabando? Mas o processo de remoção da pedra é nosso. Levanta e age. Está difícil para você? Até de aceitar essa afronta que o outro faz com você diariamente e que te abate a alma e te leva num estado de tristeza e desânimo tão grande que você só vem à igreja porque se faltar a pastora vai atrás, que com certeza se ela não for, ela vai mandar uma equipe. Ora. Porque Ele está te ouvindo. E eu fui para casa, sentei, redes sociais, hoje em dia, deve ter feito uso com sabedoria e saúde. Fiz um Face do curso que eu queria ministrar, que não era nem mais palestra, o Espírito já me deu um curso que não existia, só no meu coração e de Deus, um Face fake. 11h56, lá no Messenger, uma irmã procura para mim e diz assim, eu quero esse curso na minha igreja. Deus deu ou não deu? Naquele dia, Ele deu ou não deu? Porque, olha, a sua palavra não volta vazia. E eu mandei uma resposta, irmã, só em janeiro, não existia nada escrito, só esse desejo aqui e lá. Sentei, falei para o meu marido, e ela falou, não seja por isso, irmã, já mando as datas de janeiro. Procurei meu pastor, apoio o nosso ministério, pastor Alexandre Costa, e ele falou, vá para o mundo, mas primeiro aqui. E eu organizei, pensando numa apostila, e o Deus me deu este livro, que para mim, e para muitos, e eu creio que é assim mesmo, ele é do tamanho da mão de um homem. Quando ele surgiu, era assim. E eu não falo em volume, eu falo em ação. Ele já, através dele, mulheres espíritas já aceitaram a Jesus. E ele já foi longe, já foi para Miami. Porque quando ele me fez a promessa, ele me deu 2 palavras bem práticas. Eu vou te levar onde ninguém quer ir. E depois eu vou te levar onde todo mundo quer ir. E eu, com o meu curso, andei em 2016 e 2017 por todo o Rio, dentro das comunidades. Conheço quase todas aí. Entrei escoltada pelos meninos, porque às vezes a gente tem que obedecer o poder paralelo, infelizmente. E o Senhor depois me levou para fora. Mas a verdade é que, enquanto eu estava buscando, entrou tristeza, mas eu não me deixei abater por ela. Entrou desânimo, mas eu não parei. Consegui, com poucas forças e com aquela palavra liberada, retirar a pedra. E o Senhor fez o milagre que eu estava esperando. Em janeiro, eu estava com 4 turmas do curso, em fevereiro já eram 16. E é claro, né, amigos, que dentro desse processo, a área financeira
Sou funcionária pública, tenho uma empresa no Rio, na área de RH com meu marido, mas aprove Deus apertar. E o que é mais importante, eu sou fiel dizimista. Mas eu não entendia, mas eu via que com ele, só com ele, eu poderia soltar aquela muralha. E foi o que aconteceu, e a minha história mudou. Claro, né, amigas? Me diz uma coisa, em janeiro, qual foi a primeira coisa que eu comprei? 12 quilos. Ele levou uma pequena de 9. O diabo às vezes faz assim, leva, pensando que vai nos destruir. Aí vem o bom Deus e derrama bênçãos incontáveis. E aquele ano nasceu o CMSE, o curso A Mulher e a Sua Saúde Emocional. Esse ano eu só consegui começar o curso porque foi um ano muito intenso de viagens agora, no mês de setembro. E Deus também me deu a estratégia de levar para o meu consultório, que eu tenho espaço para isso, porque eu precisava de mais tempo, precisava descansar. E eu quero te dizer, querida, que a vida nos traz N motivos para nos fazer parar. Mas o Espírito de Deus só dá um para te reerguer. É essa palavra curadora, restauradora. É esta palavra liberada dos céus com poder para fazer com que todo o transtorno de ansiedade seja controlado. Para fazer com que toda depressão ela saia e você possa cantar, entoar um cântico novo. Depressão, a gente fala depressão, mas depressão é um nome, é uma enfermidade, é uma doença, e tem vários tipos. E eu trago aqui no livro alguns tipos. A gente trabalha, fala sobre estresse, transtorno de ansiedade, depressão, fala sobre perdão, ressentimento. O Espírito me conduziu a tratar as 3 áreas, né, as 3 fases, as 3 partes desse corpo tridicotômico. Então, eu acredito que será bênção para você, porque tem sido bênção para muitas mulheres. É um projeto que, ó, querida, nasceu do céu. É técnico, mas ele é pautado na palavra, porque ela tem esse poder. Abre os seus olhos, restaura a sua saúde física e mental, e faz você, olha, como Davi, buscar e beber de águas como a corça. Eu preciso crer nisso enquanto mulher de Deus e representante do reino. Todas as minhas adversidades, ou todos, como nós usamos lá, meus agentes estressores, meus gatilhos, eu preciso entender que ainda esses que permeiam essa minha história, eles têm propósito nos céus. Ou você acha que o teu Deus, o teu dono, te deixa perdida, largada, abandonada? Os olhos deles estão em todos os lugares. Tem a condução. Você saiu de casa e ele trouxe. Eu estava ministrando uma vez numa igreja e Deus me revelou, e eu achei aquilo tão interessante, que Deus falou, diz para ela, e era uma mulher que estava sentada, diz para ela que eu vi a hora que ela saiu de casa. Oh, aleluia! Diz para ela que eu vi na hora que ela passou no portão, e era um portão de madeira, só ele sabe os detalhes. E quando ela colocou a argola no portão, ela disse, vou lá, se tu não falares comigo, vai ser a última vez que alguém vai me ver viva. E eu falava para essa mulher, eu dizia, e ele viu esta tua fala. E ela chorava, porque ele sabe da tua dor. Ele sabe desse transtorno. Ele sabe que vai chegar uma hora que você não vai conseguir disfarçar. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta de todos os sintomas, de todas as demandas que ele acaba suscitando no seu corpo físico e mental. Você sabe e ele sabe. A depressão, eu coloquei no livro, eu acho que... Até que horas nós vamos, pastora? 5:50, até as 6? Então, eu ia falar um pouquinho de cada, mas aí a gente deixa aqui. Eu quero falar de umas das silenciosas. Tem uma depressão chamada no nosso meio acadêmico, chamada de funcional. Por quê, hein? Porque ela funciona? O que você acha? Por que ela é chamada de funcional? Alguém pode me dizer por que uma depressão é chamada de funcional?
Oi? Sabe por quê? Porque você funciona com ela. Não por causa dela, mas estando ela instalada no seu corpo mental. Funciona, Rejane? Sim. Eu levanto de casa porque eu tenho um trabalho. Uma paciente falou para mim assim, eu levanto para trabalhar porque eu tenho o meu cartão para pagar. Porque senão eu não levantaria. É a depressão funcional. Essa mulher se maqueia, vem bonita para a igreja, se acomoda, trabalha, canta, ministra e está depressiva. Ninguém percebe. Ela consegue sutilmente passear no meio de todo mundo com um sorriso. Mas só ela sabe quando ela se recolhe e está sozinha. Esse sofrimento psíquico que é a depressão. É esse choro sem motivo. É essa alma contrita, sofrendo. É doença sem explicação. É doença que, olha, a outra fala para mim que é frescura, que é preguiça, que é desculpa, mas que eu sinto no meu corpo físico e no meu corpo mental o que é realmente essa doença. E essa mulher não consegue, chega uma hora, ela não consegue manter esta funcionalidade que ela exerce, que ela representa, mesmo num quadro depressivo. Aí um dia chega para a gente a notícia, ela se matou. Ou você já não ouviu? Você já não ouviu? Como é que pode? Tentar suicídio? Ela cantava, ativa. Não estou entendendo. Depressão funcional. Sabe por quê? Porque eu preciso me manter. Esse meu papel social precisa estar sendo vivido como ele exige. Essa mulher forte. Quem é forte diante da depressão? Quem precisa ser forte? Ela precisa ser tratada. Ela precisa ser identificada. Ela precisa ser encarada. Ela precisa ser, em todo o tempo, tratada. Porque, senão, ainda que você não tente o suicídio, mas você vai viver como morta-viva, onde você poderia aproveitar o melhor das relações, poderia aproveitar o melhor das bênçãos dispensadas pela sua vida, mas vive como morta-viva. Nem entende porque o outro tem tanto prazer em fazer algumas coisas que esse prazer você não vive. Vamos lá? Deixa eu ver aqui, que eu quero colocar mais um pouquinho. A gente sempre tem um plano B, né? Quais são as causas da depressão? Sabe me contar? Quando é que eu comecei a ficar deprimida? Não sei. A gente costuma dizer assim, foi quando fulano morreu. Sim, processo de luto. A gente vive a melancolia do luto, que é depressão. Bem próxima da depressão doença, mas é uma melancolia, uma tristeza, que tem que ter dia e hora para acabar. No processo de luto, dentro de todas as fases do luto, o processo depressivo, claro, gente, perder, quem gosta de perder? E eu não estou falando só de luto, de perda física de alguém, porque o luto pode estar acontecendo na tua vida agora. Seu marido, seu emprego, sua saúde física, notícia do câncer, são os lutos diários que a gente vive. Porque, na verdade, ninguém gosta de perder. E entramos num processo de luto e não saímos do processo depressivo, mesmo que o luto já tenha sido elaborado e distanciado da minha vida. Vivemos luto no pós-parto ou não. A menina deixa no nosso imaginário de existir, porque agora há uma gama de responsabilidades que, às vezes, a gente tem medo e acha que não vai dar conta. Momento novo na nossa vida, um momento de transição, um momento de crescimento, um momento que vai demandar mais responsabilidade, um momento que a sua vida deixa de ser sua. Não é assim que somos nós quando temos filhos?
O sono já não existe mais para a gente, existe? A roupa, sem estar amassada, não existe mais para a gente. A pastora estava com o filho agarrado ali, mas é isso. E tudo isso causa, sim, um certo transtorno psíquico. E que pode, já que tem nos casos de depressão genética, porque a depressão ela pode surgir, mas você já pode ter a genética dentro do seu gene, o gene depressivo, que vai precisar só de um gatilho, lembra? Só de uma situação em torno de você que vai ativar esse gatilho e te colocar no estado depressivo. E aí é o momento de você parar e pensar. Porque, muitas das vezes, lá na nossa cultura, né, principalmente na Assembleia de Deus, eu não poderia apresentar esta doença para ninguém. Porque a depressão ela estava atrelada a um falso conceito de pecado. Ainda que eu te diga que tem depressão por causa do pecado, sim. Amém? Tem. Que isso? Tem depressão por causa... Davi estava no Salmo 30 dizendo isso. No Salmo 133, ele diz assim, ó, enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci e os meus ossos se tornaram em sequidão de estio. E ele dizia assim, não havia alegria em mim, era todo um processo depressivo por causa do pecado. Mas aí ele diz assim, mas aí quando eu confessei, olha a restauração deste homem. Ele diz que tudo mudou. Ele sai desse processo depressivo. Tem depressão que é por causa do pecado. Mas não é porque não é que toda depressão é pecado. Mas era vista assim. Era visto como demônio tomando o corpo da pessoa. Endemoniada, está endemoniada. E que mulher de Deus gostaria de dizer para a sua líder ou para qualquer pessoa que estivesse nesse contexto social e espiritual que ela estava no processo depressivo? Vão pensar isso de mim. Pequei. Estou oprimida, sou rebelde, não quero ir para a igreja, rebelde, não quero participar do trabalho, rebelde. Mas cadê o prazer de estar? Porque o prazer é um dos primeiros a serem retirados. Prazer em tudo. Não há prazer em fazer, não há prazer em ter, não há prazer em ser. A doença, a depressão, ela é silenciosa. E ela é pessoal, ainda que ela alcance, por causa do estado depressivo de o seu grupo de convívio. No meu livro eu coloco algumas causas, e uma delas é a baixa serotonina, o hormônio do bem-estar. A serotonina, por algum momento lá nas sinapses, ela não consegue nem ser produzida, e a pouco produzida, ela não consegue fazer o que tem que fazer. É trazer para esse corpo físico a boa, né? A boa saúde, a vontade, a alegria. Mas serotonina, ela é produzida quando eu faço algumas coisas para esse corpo físico. E é bem importante que você entenda isso. Uma delas é exercício físico. O corpo vai liberar serotonina, ocitocina. O outro é tão simples que, às vezes, a gente até esquece de fazer. É sorrir. Sorrir, pastora. Você precisa sorrir mais. Gargalhar. Às vezes, eu gosto de ver coisas engraçadas para rir. Eu preciso produzir serotonina. Eu tenho muito amor por mim. E eu sei a minha rotina, a minha agenda. Eu começo cedo e termino tarde, e às vezes... Hoje eu pensei, sabe o quê? Gente, todo mundo pensa que segunda-feira é um dia... Segunda-feira é o melhor dia para mim. É o dia que eu tenho menos atividade. Aí eu falo, todo mundo reclama da segunda, e eu fico assim, chega a segunda-feira. Mas eu preciso sorrir. Por quê? Meu cérebro é cego. Meu cérebro está lá dentro. Ele só sabe o que está acontecendo com esse corpo por causa dos órgãos dos sentidos e das reações musculares. E quando eu faço assim, ele, bobo, pensa, ela está feliz.
E quando ela está feliz, o cérebro produz serotonina. Aí eu dirijo igual o Coringa. Eu vou assim no carro, não tem motivo nenhum para... Certa vez um homem passou para mim e fez. Aí eu... Minha filha sempre indaga, está rindo de quê, mãe? Eu lembrei do negócio. Mas eu preciso sorrir. Quando eu faço isso, eu movimento essa musculatura que ele lê que é felicidade. Mas quase sempre a gente está mais preocupado do que feliz. Está rindo, né, Loura? Rima, isso mesmo. É para rir. O meu desejo é que você sorria sempre. Imagina, você não sabe o que eu estou passando, nem você sabe o que eu estou passando. Imagina, você não sabe da minha vida, nem você sabe da minha vida. A maneira como a gente encara nossas adversidades, confronta, faz muita diferença, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Porque a adversidade é para mim e para você. A minha história de vida tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, a sua também tem. Mas por que nós vamos saltando as muralhas e você vem se arrastando e murmurando? É a maneira que você tem e que você acha que é certa. O meu conselho é, muda. Muda. Quebrou a unha? Chora e grita. Quebrou a unha. Vê se pode a minha unha. Começa a ver tudo o que te acontece com outro olhar. Porque os céus não erram. O céu nunca errou na minha vida. Ainda quando era momento de dor. Eu quero te dizer que ainda quando você passou o processo de violência sexual, ele estava com você. Eu gosto muito de Isaías quando diz que ele tomou sobre si as minhas dores. Sabe essa sua dor? Foi levada com ele. Isso sabe por que Isaías está dizendo? Antes de você sentir esta dor, ele sentiu por você. E quando ele vai ao Calvário, ele me ensina que não só sentiu antes de eu sentir, mas quando eu senti, ele sentiu comigo pela segunda vez. E ele sabe até onde você pode suportar. Ele te conhece, ele te formou. E quando eu falo de saúde emocional, eu vou além do que quimeras e sonhos. É uma realidade. Eu preciso entender que esta mulher aqui tem 5 áreas de saúde e precisa não só praticar, mas precisa buscar esse equilíbrio. E você me deixa fazer uma dinâmica bem rápida. Por quê, Rejane? Saúde emocional é uma coisa tão complexa. E eu queria provar para você que o quanto é difícil esse processo de saúde emocional, mas não é impossível, porque precisa de exercício. E eu vou te mostrar no seu corpo físico o quanto é difícil, mas que você é capaz e que você suporta. Essa dinâmica o Senhor me deu quando meu marido foi ministrar no encontro de mulheres. Às vezes ele é muito legal comigo. Ele falou assim à noite, amanhã no intervalo, ele ia ministrar o dia todo, ele falou, amanhã no intervalo, faz uma dinâmica com elas na volta do almoço, porque eu não sei vocês, né? A gente costuma ser arrebatado depois do almoço, né? A irmã senta aí, o arrebatamento começa a surgir. E a gente sabe identificar o arrebatamento. Primeiro a gente cruza o braço, porque o corpo vai para frente. Aí começam a cruzar o braço depois do almoço e já preocupa. Depois quer orar pela preletora. Mas ligada, né? Porque tem orar e vigiar e orar. Aí depois é o arrebatamento completo, porque a cabeça vai lá para trás e a boca abre. E ele falou, você sabe do arrebatamento depois do almoço, porque a gente ministra na área de educação, um simpósio de educação para professores de escola dominical, e ele é tão bonzinho comigo também que ele me deixa para o segundo horário, na hora que está todo mundo abrindo a boca. E eu fiz, e o Senhor me deu à noite, e o nome dela é Era. Era uma vez? Não. São 3 palavras que compõem a exigência de se manter um equilíbrio emocional. E a gente vai fazer no corpo físico. Você vai se pôr de pé,
A primeira palavra era equilíbrio. Você sabe o que é manter o equilíbrio diante das adversidades? Você sabe o que é dizer assim, olha só, a depressão fica aí, porque eu suporto, eu consigo suportar, eu vou um pouco mais, eu vou me manter em equilíbrio? Vamos ver. E outra coisa, se uma não cumprir, as outras vão ficar pagando até ela cumprir, amém? Porque nós somos um grupo e eu sou muito boazinha. Eu sou boazinha. É essa aqui, ó. Você vai ficar na ponta do pé. E eu vou contar 1, 2, 3. Você só vai descer quando eu falar, desce. E daqui dá para ver, né? Nada de se apoiar. Por que isso? Eu quero mostrar para você que é difícil, mas é possível manter o equilíbrio para que você tenha saúde emocional. Vamos lá? Subiu. Ia fazer aquecimento primeiro? É assim, a vida é essa. Eu já estou em cima, já passei da minha hora. Subiu. 1, 2, 3. E desce. Cansou? Manter o equilíbrio. E eu falo o equilíbrio emocional. 2, subiu. Cada 1, 2, 3. 3. E desceu. Eu sou muito má. Subiu. Sobe. Sobe, senão as outras vão ficar lá em cima enquanto você não sobe. Subiu. 1, 2, 3. E subiu. Quem desceu, subiu. Não falei desceu? Desceu. Era equilíbrio. Lembra dessa palavra? Eu preciso me manter em equilíbrio. É uma forma de afastar qualquer doença ou transtorno na minha mente. Segunda palavra, resistência. Queridas, precisamos resistir. Precisamos ter equilíbrio e resistir. Vamos ver se você consegue nesse corpo físico. Agora vai ficar melhor ainda. Ai, eu sou má, como o pica-pau. Assim, você vai fingir que está sentada, sem banco, hein? Sem segurar, hein? E eu vou contar e vou dizer, sobe, só quando eu subir. E eu estou vendo que você está sentada no banco. Não segura. Vamos lá. E outra coisa também. Mulher, as sanguíneas. Já está todo mundo assim, eu nem mandei. As sanguíneas. As coléricas. As fleumáticas. A melancólica. Desceu. 1. Desceu. As outras não sobem, se você não descer. Fica esperto. Você está liberada. Quem tem artrose, artrite, bico de papagaio, problema na coluna, não precisa fazer. Desceu. 1, 2, 3, subiu. Desceu. 1. Tira a mão do banco, hein? Olha o anjo anotando aí vocês. Sabotando a dinâmica. 1, 2. Ah, Jesus. 3. Resiste, mulher. Resiste mais um pouquinho. A vitória vem. Subiu. Desceu. É prova atrás de prova. E cadê a minha resistência? E eu falo isso a nível espiritual. Resiste. A Bíblia diz que quando eu resisto, Ele foge. Quando eu resisto, o Senhor vem. Vamos lá? 1, 2. Vamos pegar lá fora, né? Que eu sei. Nunca mais eu venho aqui. Nunca mais eu venho aqui. 3. A pastora, pelo amor de Deus, a irmã Regiane manda subir. Subiu. Gente, vocês estão... Olha, estão sedentárias, hein? Vamos fazer um dia de atividade física para essa turma? E aí, Loura? A terceira palavra é autocontrole. Eu preciso, para manter saúde emocional em equilíbrio, resistência e autocontrole. Por quê? Porque as demandas vão exigir de mim uma resposta. E conforme eu estiver em
e eu consigo superar. A terceira é mais fácil. Calma, tá, gente? A irmã já está ali assim, ó, se preparando, se aquecendo. Não. Agora é respiração. Porque o autocontrole, ele demanda a exigência do meu cérebro. Eu tenho dois cérebros, a gente pode assim dizer. Eu tenho o cérebro emocional, e a gente usa demais, meninas, coisa de mulher. E eu tenho o meu cérebro racional. As exatas aí, as meninas de exata. Poxa vida, nem pagou 10. As emocionais, ai, meu Deus, eu não estou aguentando. Que exercício terrível. Vamos usar o cérebro racional para o autocontrole. Por quê, Rejane? Porque eu preciso respirar para oxigenar o meu cérebro e pensar com uma razão. Às vezes a gente perde o controle porque não sabe disso. Então é respirando, agora é mais leve, é só no nariz. 3 vezes respirando pelo nariz, enchendo bem a barriga, porque a gente respira errado, é claro, né? Quem é que gosta de mostrar barrigão? Eu botei aqui tudo para apertar, mas a verdade é que quando eu respiro, eu tenho que encher a barriga. Você vai respirar, prendeu, eu vou contar até 4 e falar solta. 3 vezes nessa sequência. Vamos lá? Respirou? Pega tudo aí. Prende. 1. Espirrou. Não ri que solta. 2. 3, soltou. Olha, as outras iam ficar prendendo até você começar a respirar de novo. Vamos lá, meninas, para a gente fechar isso rápido. Respirou. Prendeu. 1, 2, 3, 4, soltou. De novo, respirou. Isso daqui é para a gente dormir, tá? Prendeu. 1, 2, 3, 4, soltou. Na hora de dormir, faz 10, 20 vezes. Eu não sei o marido de vocês, mas o meu está conversando comigo, porque ele é lindo, inteligente, mas ronca, tá, gente? Muito. Eu estou falando, não sei o quê. Falei, filho, você já está dormindo? Eu perguntei a ele, por que tu dorme tão rápido? Ele falou, primeiro que o banco está fechado. Não adianta pensar nas contas. E segundo, eu fecho os olhos e vejo uma parede branca. Pastor, eu já pintei essa parede de todas as cores. Mas é porque eu aprendi a respirar. Para oxigenar e relaxar esse cérebro. Daqui a pouco estão abrindo a boca. Então, agora você vai respirar pelo nariz, eu vou contar e você vai soltar pela boca. Tá bom? Prendeu? Pega muito, hein? Prendeu. 1, 2, 3, soltou pela boca. De novo, prendeu. 1, 2, 3, soltou pela boca. Respirou. Prendeu. 1, 2, 3, soltou pela boca. A respiração, ela é controladora de ansiedade. Vai ministrar, vai cantar, está dando um frio, começa ali, ó. A outra está no afronto contigo, botando o dedo na boca, e você só imaginando dando uma voadora nela. Respira. Você é mulher de Deus, não faz isso. Controle, autocontrole. O segundo momento é agora para desestressar, porque aí não é nem mais ansiedade, irmã, é aquele dia que você, né, encarou chuva, supermercado, trânsito, criança chorando, casa bagunçada, e chefe, patrão, tudo deu errado naquele dia e você chegou com vontade de... Aí, para desestressar, você vai respirar. Mas como nós somos mulheres de Deus, a gente não grita, a gente não fala palavrão. Amém? A gente não verbaliza a fúria, a gente não põe mão nas cadeiras, a gente resolve na oração. E a gente vai resolver também glorificando ao nosso Deus. Porque pode parecer que está difícil, mas Ele sabe até onde você pode suportar. Pode parecer que Ele não está ouvindo, deixa de ser boba. Seus ouvidos não estão agravados. Deixa de ser boba, aquele que te guarda nem pisca os olhos. Você precisa entender isso. Para passar esse processo, e o processo ir embora logo. Porque às vezes, irmã, já estou 26 anos na luta, é porque ainda não aprendeu a passar por ela. Está falhando aí em algum momento. Então, você vai respirar pelo nariz e vai soltar. E eu não vou gritar, mas você vai gritar, porque eu ainda vou dar outra palestra. Você vai gritar assim.
Lembra da afronta que você visualizou, você voando? Voador é assim, né? Eu fico imaginando aqueles desenhos japoneses. É assim. Mas você vai gritar com glória a Deus 3 vezes. Vamos lá? Respirou. Prendeu. 1, 2, 3. Glória a Deus! Respirou. Prende. Prende. Olha aí, afronta. Você sabe que tem que ter equilíbrio, autocontrole e resistência. Soltou. Glória a Deus! A última vez, respirou. E olha, fala glória a Deus já pensando na resposta da oração que chegou. Aleluia. 1, 2, 3. Glória a Deus! Pode sentar e eu agradeço. Não esqueçam. Não esqueçam. Meu livro está aí ainda por alguns minutos. Pastora, vem. Já invadi. Quero agradecer a pastora Amanda. Eu não estaria aqui, como eu já falei. Essa agenda, esse dia estava ocupado, ele foi antecipado e eu não apaguei. Isso aqui é fruto da oração dela, da equipe, e desejo do coração do Pai. Ele nos trouxe aqui hoje para dizer do teu valor como mulher, do teu valor para o reino. E olha, não é ansiedade, transtorno de ansiedade e depressão que vai te parar, não. Porque a mulher espiritual que habita em você, ela não pode desistir. Ela não pode deixar de resistir. Ela não pode deixar de ter autocontrole. Ela não pode deixar de ter equilíbrio, porque os céus contam com a sua vida. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Quem está feliz com o que a gente ouviu? Vamos fazer uma oração pela doutora Regiane. E eu queria recomendar o livro. A senhora trouxe quantos? Quantos livros? Eu tenho 100 aí. Nós temos 100 livros aqui. Então, olha, no final, no nosso intervalo e no final do encontro, o livro vai estar sendo vendido e depois a gente vai, porque ela vai para outro encontro agora, para outra palestra. Ela vai estar saindo agora e vai para outra palestra, mas o livro vai ficar, a gente vai estar vendendo aqui, o valor é R$20. Tá bom? Vamos, estende a mão para a gente orar. Eu quero ficar até de joelho, pode? Pode, claro. Não aguento de joelho. Eu vou orar aqui pela doutora Regiane e agradecer pela vida dela. Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, pela vida da Tua serva, que foi instrumento de bênçãos na nossa vida nessa tarde. Obrigada, Senhor, pela disponibilidade do coração da Tua serva em vir neste lugar, ó Deus, trazer essa palavra, que o Senhor possa retribuir sobre a vida dela, bênção sem medida, derramar unção, renovar, ó Deus, no coração dela esta unção que traz alegria, esta unção que quebra barreiras, que Tu possas enchê-la com Teu Espírito Santo, que ela continue sendo um canal do Teu fluir, que ela continue sendo usada poderosamente, Pai, para alcance de muitas vidas, para a cura dos enfermos, para a libertação de oprimidos e para a glória do Teu nome. Leva ela, Senhor, em paz, ao seu próximo encontro, que o Senhor possa usá-la poderosamente na próxima igreja que ela vai ministrar hoje. Guarda, livra do mal, os Teus anjos estejam ao redor dela, guardando sua família, a sua casa, a vida dos seus filhos, seu esposo, seu ministério, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, isso aí. Gente, nós vamos fazer um intervalo. A cozinha já está preparada? Está tudo certinho? Nós vamos fazer agora um intervalo, vai ter o nosso coffee break. Você que está assistindo ao vivo, nós vamos dar uma pausa e nós voltamos. Que horas são? Alguém tem o horário? São 6h15? Então, às 7 horas a gente volta. A gente volta para concluir, que vai ter mais uma etapa do encontro. Não é só isso, não. Tá bom? Então, quem está animado para mais? Agora a gente vai partir no segundo encontro, na segunda parte do encontro, vai ser a parte dos testemunhos, tá? 2 pessoas, uma pessoa que foi curada de uma depressão, chegou aos 40 e poucos quilos, estava à beira da morte e foi curada por Deus, vai dar um testemunho aqui. E uma outra pessoa também que enfrentou uma crise terrível na sua vida, também dentro de uma doença emocional e experimentou cura, também vai dar testemunho. Nós vamos cantar músicas e depois vai vir uma palavra e ministração no final. Então, tá comigo? Quem está comigo, levanta a mão e dá glória a Deus aí, ó. Amém. Então, fica de pé, vamos concluir aqui essa parte. Senhor,
Obrigada, Pai, por esse encontro maravilhoso que estamos tendo na Tua presença. Eu creio que nós já estamos recebendo, Deus, na primeira parte desse encontro, grandes coisas diante de Ti. Estamos sendo instruídas, estamos ouvindo a Tua voz. Obrigada por isso. Que o Senhor continue agindo, Deus, atuando em nossas vidas. Que o Senhor continue atuando na vida de cada mulher que está aqui neste lugar. Que a Tua presença venha reinar. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma instrução? Tá. Irmãs, você vai sair e vai sentar numa dessas mesas. E na mesa você vai ser servida, tá bom? Aproveita para comunhão, conversar com alguém.